Eu fui entrevistado pelo diabo. Esse provavelmente é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei na minha vida. Eu levei 20 anos, quase 20 anos, me preparando, pensando como e quando que eu iria divulgar essa informação para mais pessoas. E eu decidi gravar esse vídeo agora por alguns motivos. O primeiro deles é que eu quero deixar isso aqui registrado para que meu filho no futuro veja esse vídeo e ele entenda o que aconteceu comigo. Isso também é uma forma de eu deixar registrado para que talvez outras pessoas que assistam esse vídeo possam entender que existe algo mais na nossa vida e no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. E também resolvi gravar esse vídeo porque, quem sabe, esse vídeo chegue em alguém que já passou por uma situação parecida ou já viu alguém falando sobre isso, e isso pode trazer mais informações para mim, mais pessoas que queiram conversar sobre isso. E não me importa se você vai acreditar ou não, se você vai concordar com o que eu vou dizer. Eu só vou relatar um fato que aconteceu comigo e faz parte da minha vida. E esse fato, ele é tão relevante para mim, importante e íntimo, que eu falei para poucas pessoas. Poucas. Dá para contar nos dedos da mão para quantas pessoas eu já falei e contei sobre o que aconteceu comigo. E talvez esse vídeo fique longo, fique mais extenso do que deveria, mas eu pretendo contar com todos os detalhes possíveis para que isso fique registrado para a posteridade. Então, bora lá. Desde pequeno eu me sinto um pouco diferente das outras pessoas com relação a raciocínio, enxergar algumas coisas que algumas pessoas não conseguem enxergar, e me senti diferente em alguns aspectos, principalmente com relação a conhecimentos, espiritualidade. Eu com, 12, 13 anos, não tinha internet ainda como nós temos hoje, eu já pesquisava e me interessava sobre assuntos esotéricos, sobre Deus, sobre a Bíblia, e inclusive esse vai ser o tema de um próximo vídeo, que inclusive Deus me deu uma revelação para que eu entendesse o número da besta. Eu sei quem é o número da besta, eu sei o que é, mas fica para um próximo vídeo. Vamos focar agora no que aconteceu comigo quando eu fui entrevistado pelo diabo. Isso aconteceu. E quando eu decidi a minha vida profissional lá no passado, eu tinha decidido que eu queria ser diplomata. Eu queria me envolver com esses assuntos sobre o nosso país e eu me preparei para a carreira diplomática. E nessa preparação para a carreira diplomática, eu fiz faculdade, fiz alguns cursos, eu sabia que eu tinha que fazer um intercâmbio, porque eu precisava aprender inglês fluente para competir de igual para igual com outras pessoas, e foi aí que eu tomei a decisão de, assim que eu me formei na faculdade de comércio exterior, me mudar para a Inglaterra, fui morar em Londres para aprender inglês. Pois bem, cheguei na Inglaterra, comecei os estudos, foi muito legal, muito bacana, um período de muito crescimento na minha vida, e num determinado momento, eu fiquei lá 1 ano morando na Inglaterra fazendo esse intercâmbio pela diplomacia, esse era o objetivo. E em um determinado momento da minha vida, já próximo de vir embora, 1 mês, quase por aí, antes de vir embora, eu morava numa república. E engraçado, interessante que nessa república eu morava com vários brasileiros, 2, 4, 5 brasileiros e 1 francês, que a mãe era portuguesa. Então era bem interessante porque, inclusive, nós éramos aqui da mesma cidade. Imagina, lá em Londres, pessoas da mesma cidade se encontram
e moravam juntos, e isso era muito legal, porque a gente se entendia, as piadas eram as mesmas, a cultura era a mesma, então isso era um certo conforto. E eu dividia um quarto com um amigo, o Thiago, e nós conversávamos sobre tudo. Conversávamos sobre espiritismo, sobre religião, sobre desenvolvimento pessoal, e nós conversávamos muito sobre assuntos esotéricos, principalmente, maçonaria, enfim. E nós dividíamos o quarto. Um belo dia, eu estava dormindo lá na casa em Londres, num bairro chamado Waterloo, que é próximo do Big Ben, próximo ali da estação Waterloo Station, que faz a conexão de trem da Inglaterra para a França, através daquele túnel, do Eurotúnel. Então eu morava cerca de 500 metros da estação Waterloo. E nessa época eu decidi trabalhar para me desenvolver mais profissionalmente, me desenvolver mais no linguajar, e também porque morar em Londres é bastante caro. Eu resolvi trabalhar num pub chamado The Fire Station, que é uma antiga estação, um antiga posto de bombeiros, que inclusive foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial. Ele foi reconstruído, restaurado e se transformou num pub, The Fire Station Pub. E nesse dia eu estava dormindo lá em casa e eu tive um sonho muito louco, que tem tudo a ver com o que eu vou contar no final para vocês. Fica comigo, presta atenção para que você entenda o que aconteceu. Nesse sonho, eu estava num ambiente que, imagina uma tela em branco que não tem nada, e nesse ambiente tinha uma construção assim a cerca de uns 100 metros de distância de mim. Eu olhando assim meio de cima, tinha uma construção que parecia como se fosse um galpão grande, só que na entrada desse galpão ele tinha uma abertura em U. Então de longe, eu estava olhando o prédio de frente, eu via que tinha uma entrada, mas eu não sabia o que era. Eu comecei a andar em direção a esse galpão, e quando eu dou de frente com a entrada, que é essa entrada em U assim, tinha uma piscina. Bem na frente da porta, assim, atrás tinha um portão e na frente tinha uma piscina. Só que essa era uma piscina de fogo. E assim que eu cheguei na frente dessa piscina, o fogo se levantou, começou a se movimentar e falou: "Ah, que bom que você veio, eu estava te esperando, ah, que bom que você veio." Eu não entendi aquilo, mas do lado da piscina tinha uma calçadinha assim. Eu desviei do fogo assim da piscina, passei por ela e entrei dentro desse galpão, desse prédio. No que eu olho, eu posso descrever isso, o ambiente interno, como se fosse uma gigantesca biblioteca, com um corredor gigante, infinito. Não é infinito, ele tinha fim, lógico, mas um corredor bem grande e diversas prateleiras de livros assim do lado esquerdo. Muitas prateleiras. Imagina aquela biblioteca do Harry Potter, ou biblioteca do Vaticano, ou uma biblioteca de Dom Pedro, aqui da Biblioteca Nacional. Era mais ou menos isso, para você entender o que era. E lá no fundo da biblioteca, muito estranho, tinha um balcão, que pelo que eu me lembro, era como se fosse um bar dentro da biblioteca. E nessa época eu trabalhava num bar, eu era barman. E eu fui caminhando em direção a esse balcão, lá nos fundos da biblioteca, e lá no fundo tinha um cara vestido de garçom, de barman, com uma roupa parecida que eu usava. Ele estava com um copo, assim, ó, na mão, lustrando o copo. Sabe, aquele movimento típico de barman nos filmes. E aí eu fui chegando perto dele, eu me lembro que ele falou assim: "Ah, que bom que você chegou, tava te esperando." Eu falei: "Eu? Você tava me esperando?" Ele falou: "É, que bom." Eu falei: "Bom, que estranho."
E eu pensei, porque eu e esse meu amigo Thiago, a gente conversava muito sobre assuntos esotéricos, maçonaria, enfim, e eu, nesse sonho, tive, sei lá, a curiosidade e não falei a palavra, mas eu pensei, maçonaria. Aí eu falei, isso que eu tô pensando é pro bem ou é pro mal? Ele falou, pro bem ou pro mal, depende de você. Eu falei, tá. Ele com o copo assim, daqui a pouco ele parou e falou assim, e outra coisa, você precisa voltar pro Brasil porque você tem coisas importantes para fazer lá. Eu falei, eu tenho que voltar pro Brasil? Tem. E ele falou, inclusive, você não quer ser diplomata? Eu falei, quero. Ele falou, então, como é que você vai ser diplomata se você não for envolvido com essas coisas? Eu falei, sério? Como assim? Ele falou, por exemplo, primeira revelação, vai ter a guerra do Brasil com a França. A França vai invadir o Brasil, vai ter a guerra, vai ter o conflito. Como é que você vai negociar a paz se você não for envolvido? Eu falei, vai ter uma guerra do Brasil com a França? Vai. Outra coisa, você vai sofrer no futuro um acidente de moto e o mais importante de tudo, o seu julgamento não vai ser em abril, vai ser em agosto de 14 a 23. Eu falei, que o meu julgamento vai ser em agosto de 14 a 23? É, isso mesmo. Eu falei, nossa, que estranho. Mais alguma coisa? Ele falou, não, só isso. Aí eu lembro que eu comecei a sair rapidamente, meio que saindo de costas, assim, meio que flutuando, sabe? Eu saí assim, passei por todo aquele corredor, passei de novo pelaquela piscina de fogo lá fora. No que eu passei, eu acordei. Tava na minha cama, só que eu lembrava de tudo. Na minha escrivaninha tinha um caderno. Eu peguei um caderno, comecei a anotar tudo que estava escrito, tudo que eu tinha visto no sonho. Acordei meu amigo e falei, Thiago, cara, acorda, Thiago. Ele, já de manhã, já quase a hora de trabalhar. Ele falou, o que é? Eu falei, cara, tive um sonho muito louco. Eu sonhei assim. Eu acordei, lembrei de tudo, escrevi aqui. Ele falou, cara, que interessante isso. Bom, às vezes é um sinal. Eu falei, sinal? Ele falou, cara, às vezes é um sinal. Eu falei, vê que não é nada, mas beleza. Só te contei, não sei porquê também, fiquei impactado e resolvi te contar. Nisso eu fui me arrumar, fui me preparar para ir trabalhar. Eu trabalhava, como eu te falei, nesse pub, era 500 metros da minha casa, então eu ia caminhando. E quando eu estava saindo assim de casa, eu fui fechar a porta, lá do fundo ele gritou, ô Anderson, falei, o que é? Falou, olha os sinais, hein? Falei, beleza, valeu, tchau. Fechei a porta, meio que esqueci daquilo e fui trabalhar. Tô lá, trabalhando. Nesse dia, tinha 2 pessoas no bar, era eu e mais um, e o bar ele era um balcão assim em L, bastante grande. Então, às vezes eu atendia de um lado, às vezes atendia do outro. E isso era mais ou menos na parte da manhã, indo da manhã para o almoço. Era mais ou menos por volta de umas 2 horas, 2 horas da tarde. Nisso que eu estou trabalhando, um dia normal de trabalho, já tinha me esquecido do que tinha acontecido no meu sonho. De repente, eu estou atrás do balcão e eu vejo entrando pela porta do bar um senhor inglês, aparentando uns 60, 70 anos, assim, acima do peso, com um terno inglês bem antiquado para a época. Parecia um terno meio de veludo, não sei que material que era, mas um terno assim, eu via que era old fashion, né? Ele não era atualizado, não era da moda, e era um quadriculado assim, e o cara já entrou bêbado no bar. Aí ele entrou meio cambaleando assim, veio vindo em direção, falei, puta que merda, cara, um bêbado dessa hora, né, já entrando aqui no bar. Vou ligar a luz aqui, pessoal. Tô de volta, bati o pé. E nisso ele vai entrando assim no bar, meio cambaleando, já bêbado, visivelmente bêbado, senta no balcão. Nisso ele fala, hey, come on, I have a Budweiser, please. Aí ele pediu uma Budweiser, eu fui, cobrei dele, ele pagou,
Eu fui no caixa, cobrei, abri a Bud e entreguei para ele. Nisso, o gerente, meu chefe, ele estava próximo do caixa, ele falou, Anderson, come here, Anderson, vem aqui. Cara, não vende mais para esse cara tá bêbado. Eu falei, não, eu sei, não vou vender mais, só vendi essa para ele não ficar me enchendo o saco e pronto, foi só essa. Ele falou, beleza. E eu continuei trabalhando normalmente. O balcão era em L, então tinha hora que eu ia para lá, tinha hora que eu vinha para cá e atendia os dois lados. De repente, e ele estava sozinho do lado de lá, no balcão, na parte L do lado de lá, ele estava sozinho, sentado naquele balcão, naquele banquinho alto assim, no balcão. De repente, uma hora, ele fez, hey, come on, come here. Eu peguei e fui até ele, falei, puta, o que ele vai pedir? Vai pedir outra cerveja? Nisso ele tava assim no bar, assim, no balcão bêbado, ele parou e falou assim, o que você quer? Quer dinheiro? Quer fama? Quer mulheres? O que você quer? Me fala que eu te dou. Nisso me arrepiou, fiquei todo arrepiado, mas foi num instante, foi numa fração. Me deu um gelo. Eu falei, que é isso? O cara tá falando em português comigo. Eu dei um passo para trás, tive o reflexo de falar assim, meu Senhor, me ajuda, meu Deus, o que tá acontecendo? O que é isso? Ele falou, o que você quer? Eu dei um passo para frente e falei, eu quero ser feliz. You want to fuck to be happy? Bêbado de novo. Eu falei, caralho, o que é isso? E aí ele bêbado, e aí o balcão de cá me chamando de novo, me chamou, eu atendi, olhando pra ele lá bêbado de novo lá, eu olhando pro lado assim, se alguém tinha visto, ninguém tinha percebido nada. Aí tô lá atendendo do outro lado, ele, hey, come on, bêbado de novo. Me chamou e eu fui até ele, no que eu cheguei perto, ele bêbado assim, ele falou, se eu te der agora $1 milhão, eu te dou. O que você faz? O que você vai fazer? Eu de novo, aquele reflexo me gelou inteiro, me deu um arrepio. Eu dei um passo para trás e falei, meu Deus, meu Senhor, me ajuda. Eu falei, eu ajudo os meus amigos, eu vou ajudar pessoas. You want to fuck to help your fucking friends? Bêbado de novo. E nisso me deu um gelo, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Pensando comigo, né? Caramba, o que é isso? Eu tô atendendo aqui, nesse momento chegou 2 pessoas nesse balcão desse lado, né? Eu tô aqui atendendo, no que eu olho, ele largou a cerveja no balcão, levantou e saiu andando pelo bar. No que ele saiu andando pelo bar, quando ele estava chegando perto da porta de saída, me deu uns 5 minutos de coragem e falei, não, que é isso? Que porra é essa? Não, vou tirar isso à prova, vou perguntar, vou peitar, quero saber quem é, quero entender o que está acontecendo. Aí eu peguei, atendi a última pessoa assim, eu saí pelo cantinho do balcão que dava a saída e fui em direção a ele. Ele tinha acabado de sair pela porta assim. Aí eu fui em direção até ele, tinha assim, tipo uns 50 metros de distância o bar, então eu fui andando meio rapidinho. No que eu saí da porta, eu olhei para lá, olhei para cá, o cara sumiu, desapareceu. Nesse momento, eu pego o meu relógio para olhar a hora, era mês de agosto, e no meu relógio exatamente era 14h23. Me deu um gelo, que eu lembrei do meu sonho, lembrei do cara do meu sonho falando que o meu julgamento não ia ser em agosto, não ia ser em abril, ia ser em agosto de 14 a 23. Voltei para dentro do bar, tentei trabalhar, não consegui, fiquei confuso, fiquei com calafrios, com arrepio, não entendi o que estava acontecendo, fiquei assustado. Eu lembro que eu inventei uma desculpa qualquer lá pro gerente, que eu estava passando mal, que eu não estava me sentindo bem, que eu tinha comido alguma coisa que não me fez bem. Ele me dispensou e eu fui embora para casa, pensar no que tinha acontecido. Chegou meu amigo Thiago, eu contei, Thiago, aconteceu isso. Ele falou, caramba, cara. Você lembra que eu falei para você os sinais? Mas, pessoal,
por que eu estou contando hoje isso aqui para vocês? Além dos motivos iniciais que eu já falei, ninguém conseguiu me dar uma explicação do que aconteceu comigo. Já conversei com padres, com pastores, com espíritas, com leigos, com sábios, com algumas poucas pessoas que eu senti confiança de contar essa história. E o que eu consigo, depois de pensar e entender tudo, é que, não sei se você acredita em vidas passadas, eu acredito na evolução, que nós estamos aqui por algum motivo, para irmos nos aperfeiçoando. Eu acredito nisso. E algumas experiências da minha vida me levaram também a esse entendimento. Como essa, por exemplo. Essa é uma delas. Eu tenho outras que eu vou contar em outros vídeos futuramente, assim que eu tiver coragem. Mas algumas possibilidades. Primeiro, eu posso ter cometido algo muito ruim ou pesado em vidas passadas ou na minha vida passada e eu fui julgado por esse ato passado. Outra coisa que um amigo também me deu essa visão, um cara espírita, um cara também sábio, que eu fui literalmente entrevistado pelo diabo. Ele falou, cara, você é a primeira pessoa que eu conheço que foi entrevistado por um diabo. E ele disse, geralmente você fez um pacto, provavelmente você fez um pacto em outra vida, e a cada 100 anos eles voltam para renovar esse acordo, esse contrato, essa informação que ele me deu. Um médium, certa vez, me disse que eu tinha feito contato com um Exu, chamado Exu Pactolé, e que eu iria me encontrar com ele novamente. Só que eu já procurei, pesquisei, eu gosto de pesquisar sobre as religiões, sejam elas cristãs, judaicas, muçulmana, judaicas é boa, né? Seja ela cristã, judaica ou muçulmana, os livros dos espíritos, e eu nunca encontrei em nenhuma literatura um Exu chamado Pactolé. Mas esse nome é bem sugestivo, né? Não é mesmo? Talvez esse seja o Exu, ou o demônio, ou o anjo caído, ou a entidade que faça os pactos com as pessoas. Outra pergunta, isso realmente existe? Existe isso? Existe fazer pacto com o lado espiritual? Você tem essa autoridade ou permissão de fazer qualquer tipo de pacto? A gente sabe que existem religiões e seitas cristãs, judaicas, muçulmanas e satânicas. Inclusive tem um youtuber aí famoso, todo tatuado, que ele me mostra nos vídeos dele ter uma sabedoria, um conhecimento profundo sobre esses assuntos espirituais, herméticos, da Goétia, da Cabala, inclusive ele é judeu. E ele já falou sobre essas questões de pacto. E eu falei com um outro amigo, uma pessoa de um coração muito bom, que transparece paz quando você está perto dele. Ele, inclusive, já foi pastor. E ele me disse que, Anderson, eu só vi isso uma única vez na minha vida. Eu só li sobre isso uma única vez na minha vida. E o que aconteceu com você, aconteceu com Jacó. Ele também teve uma experiência de passar por uma situação como a sua. Eu confesso que eu não falei com muitas pessoas sobre isso. Eu estou gravando esse vídeo realmente para registrar. Não sei quantas pessoas verão, nem sei se isso vai ser relevante para alguém, mas eu estou registrando principalmente para o meu filho futuramente
ver esse vídeo, talvez, e entender um pouco mais o que aconteceu com seu pai. Quero que Deus me permita viver até os meus 100 anos, pelo menos, com saúde, com raciocínio, bem, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E quero deixar isso registrado. E será que eu fiz a escolha certa? Será que eu respondi certo? Já falei com um outro amigo também, muito materialista, quase ateu. Ele falou: você é burro! O cara veio te dar dinheiro e você não quis. Você é um trouxa. Mas, assim como Salomão, quando teve a oportunidade de falar com Deus, pediu sabedoria, eu fiz errado em pedir felicidade? Nem sempre a sabedoria vai trazer a felicidade, pelo contrário. Nos livros, nos Salmos, na Eclesiastes, livros escritos por Salomão na Bíblia, ele demonstra uma profunda um descontentamento. Você pode ver que ele não está feliz. E ele fala, tudo é ilusão. Ele que teve todos os prazeres mundanos, todos os prazeres da carne que o dinheiro pode proporcionar, ele escreveu que tudo é ilusão. Então, naquele momento, eu tive talvez o reflexo de quando aquela pessoa, que eu não sei quem é, me perguntou o que eu queria, eu respondi que eu queria a felicidade. Eu escolhi a felicidade. Será que eu fiz certo? Será que essa seria a resposta mais adequada? Eu não tenho tudo o que eu quero. Eu estou em busca da construção de viver tudo aquilo que eu quero para mim, conhecer outros lugares, ter algumas experiências de vida que eu ainda não pude ter. E às vezes eu oro para Deus, me dando entendimento completo do que aconteceu, me dando sabedoria para eu discernir da forma correta o que foi que aconteceu, mas até agora eu não tive essa resposta. E já se passaram 19 anos. Isso aconteceu em agosto de 2004, quando eu estava lá em Londres. Poucos meses depois, algumas semanas depois, eu já estava de volta para o Brasil. E aí comecei uma outra parte da minha vida, que foi a parte de trabalhar com o órgão público e depois a fase de empreendedor. Mais ou menos 1 ou 2 semanas depois, eu passei por uma segunda experiência que tirou de dentro de mim aquela vontade de ser diplomata. Eu tive uma experiência dentro da Embaixada Brasileira em Londres, do Consulado Brasileiro em Londres, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Se você assistiu esse vídeo, se por algum motivo Deus, o universo, a consciência, o campo quântico te trouxe até esse vídeo, se você assistiu até aqui, eu te agradeço pela atenção. Você está conhecendo talvez um dos lados mais íntimos do meu ser, da minha pessoa. E deixe algum comentário. Nos outros vídeos, nas descrições, tem o meu telefone, meu WhatsApp. Caso você queira comentar, conversar, curta esse vídeo, comenta. Não precisa compartilhar, não. A intenção não é visibilidade com esse vídeo, mas quem sabe fazer com que essa informação chegue a outras pessoas que ou se já passaram por algo parecido, ou se já ouviram falar, ou que talvez queiram ter essa visão de talvez esperança de que esse mundo não é só material. E não só sobre vídeos de sabedoria, de negócios, de desenvolvimento pessoal, a partir de agora eu vou gravar nesse canal,
Mas eu vou usar isso aqui, sabe, como um diário de sanidade mental. Eu sinto que às vezes eu tenho muitos pensamentos, muitas ideias, e que geralmente eu não consigo compartilhá-las com as pessoas do meu dia a dia, porque geralmente as pessoas estão preocupadas com outro tipo de informação. E muitas das vezes eu sou mal interpretado, ou tentam me diminuir, ou tentam fazer com que eu me encaixe na normalidade para que meio que eu seja aceito. Não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário, talvez eu seja o pior de todos, tenho inúmeros defeitos, mas eu quero utilizar esse canal para registro. Vai ser o meu diário de segredos e espero que com isso você possa, de certa forma, aí, agregar algo na sua vida, no seu conhecimento. E se você está aqui comigo, mais uma vez, um beijo no seu coração, muito obrigado. Agradeço pela sua atenção e se você tiver algo para comentar, por favor, escreve embaixo, fala comigo, que eu vou ter maior prazer de ler e interagir com você. Um beijo no seu coração, fica com Deus, que Deus me ajude, que essa informação seja interpretada da forma correta e chegue nas pessoas que ela precisa de alguma forma chegar. Está lançado no campo quântico, joguei para o universo, agora Deus, faça o que for melhor dessa informação, me ajuda, que isso aqui chegue e seja de certa forma construtivo para quem está do outro lado. Não foi fácil, gente, foi difícil para mim gravar esse vídeo. Eu fiquei aqui quase 1 hora me preparando, meio que postergando para gravar, mas espero que ele contribua aí para alguém de alguma forma. Beijo no coração de vocês, eu sou Anderson Ferreira e foi um prazer. Muito obrigado por ter me ouvido.